Bom, pessoal, bom dia. Vamos começando aqui para respeitar quem está dentro da sala já. Ah, Vocês estão tranquilos? Todo mundo chegou bem do happy hour de ontem? Tudo numa boa, né? Nesse horário também já deu até para poder fazer uma digestão melhor, curar da ressaca. Mas vamos lá. Eu tenho que correr aqui, porque são só 232 slides, senão vai demorar muito, tá? Bom, meu nome é Wilson Coelho, tá? Eu sou especialista na área de banco de dados, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Vou tentar convencer a vocês, como convencer o chefe de vocês que ter um ambiente replicado não é ter um ambiente de alta disponibilidade, tem alguma coisa um pouco mais complicadinha. Vamos falar o que é replicação, o que é a própria alta disponibilidade e como é que você vai utilizar esse ambiente que você vai construir, tá? Bom, eu sou engenheiro eletricista de formação e analista de sistemas também, quer dizer, não bastou ter a dor de cabeça de ser engenheiro, também me enfiei nesse meio aqui. Trabalhei no Ministério da Saúde, no DataSUS, durante 37 anos, me aposentei em 2019 e vim para a área privada, tá? Então, desde 82 que eu estou nessa labuta de tentar destruir a minha mente com a TI, tá? Eu comecei com infra, fui até a parte de analítica, tentando acompanhar essa questão toda da evolução de manipulação de dados, tá? Mas, assim, nesse meio tempo aqui, o negócio deu uma degringolada, né? Você teve a idade também que chegou junto, mas, cara, não tem nada que me tire dessa área. Ela é muito, muito legal, muito bacana. E quando eu passei da área de desenvolvimento para a área de AD, eu vi o quanto o dado é importante para o trabalho da gente, quanto os dados são importantes para a nossa organização, e às vezes as pessoas não têm ciência de como guardar isso, de como proteger esse dado para poder disponibilizar quando você necessita, tá? Então, como eu falei, sou especialista em banco de dados na Tecnicis, eu estou lá já tem 4 anos, e eu trabalho com Post que vai fazer 6 anos, mas nesta época toda aqui que eu trabalhei como DBA, o Post ainda era uma coisa um pouco marginalizada, porque ele tinha poucos recursos, tá? A comunidade não era tão forte quanto é hoje em dia, mas ele foi crescendo, crescendo, e como diz a música, me absorvendo, né? Então você consegue agora ter uma noção de o quão poderoso ele é e não deixa nada a dever para os bancos que são proprietários, tá? Bom, para que a gente possa falar do que é replicação, do que é alta disponibilidade, é bom passar um pouco, porque e tudo está atrelado à segurança das transações. E como é que essa segurança das transações vem? Vem através do ACID, não sei se todo mundo conhece, já deve ter visto, inclusive, já teve palestra sobre isso aqui, tá? Que ele trata a atomicidade de uma transação, quer dizer, aquela transação ela tem que acontecer do começo ao fim, você não pode ter uma interrupção, essa transação não pode ser interrompida no meio. Imagina uma conta bancária, quando você faz uma transferência, o dinheiro sai da sua conta, mas não chega na conta do outro. Então, para ser um banco legal, ele tem que cuidar disso. A consistência dessa transação, o isolamento, quer dizer, eu não posso deixar que uma transação atrapalhe a outra. Então, tudo isso faz parte desse conceito aqui. E a durabilidade, onde você tem a garantia do que está ali, não foi alterado, está persistido, está disponível para quem for trabalhar, tá? O Postgres tem ele respeita esses preceitos aqui. E ele trabalha também com o MVCC. O MVCC ele cuida dessas transações para poder fazer com que o ACID valha. Então, o MVCC permite a melhora de desempenho, porque eu tenho, neste momento, uma cópia do que está no banco de dados disponível para quem está trabalhando naquele dado especificamente, mas eu tenho um snapshot também que vai ser utilizado por uma outra transação. Então, ele não faz essa questão de permitir que uma transação de escrita, de manutenção, atrapalhe a outra, né? Então, ele vai garantir o isolamento dessa transação aqui. Em compensação, como ele precisa de algum espaço para trabalhar, se você não prestar atenção, ele vai acabar com o seu disco, porque ele vai gerando registros para cada transação que exige uma manipulação. Então, se você tem um grupo grande de acessos, desculpa, e de pessoas que estão acessando, de transações que estão sendo feitas, quando você abre aquilo ali para alterar, ele vai criando registros dentro do banco e vai ocupando espaço. É assim que ele trabalha a questão da consistência dele. E aí, neste momento, quando você desfaz uma transação, você não libera aquele espaço. Você simplesmente diz que aquele espaço ali não está utilizado, que aquele pedaço do registro que foi trabalhado ali não serve para mais nada.
mas ele fica ali ocupando espaço. Por isso, de tempos em tempos, você vai ter que fazer um trabalho e utilizar o vácuo para tirar esses dados, pseudodados que estão lá dentro não servem mais. Teve uma palestra, acho que agora, sobre isso também, tá, com o Euler, e ele mostrou o que é o vácuo, para que serve. Ele limpa esse espaço aqui que ele comeu sem não ter mais uso. Tá? E eu preciso do Whitehead Log, que é a forma com que ele organiza essas transações dentro do banco. É através dele que ele permite que você se recupere de falhas. Então, ele é um histórico da transação que aconteceu com aquele registro ali, com todos os outros. Tá? Ele garante tanto a durabilidade quanto a consistência, e ele pode ser utilizado, dependendo da sua configuração, para fazer uma recuperação em determinado momento do tempo ali daquela vida daquele banco. Então, o Point in Time Recovery do Postgre é garantido pelo Whitehead Log. Tá? Mas e aí, cara, como é que é essa história, Woody? Onde é que eu vejo esse Whitehead Log? Onde é que eu tenho ele? Cara, você tem ele em tudo quanto é lugar. Você tem nos bancos de dados, você tem nos sistemas distribuídos, vocês têm nos message brokers, sistemas que precisam da transação ACID, que garantam a sua consistência ali dentro, utilizam o Whitehead Log e ele auxilia na tolerância e na falha. Então, Woody, esse cara você vai ver em tudo quanto é canto. Em todo momento você vai ter esse Whitehead Log, tá? Mas que bicho é esse? Como é que ele funciona, tá? Como eu disse, os walls, eles armazenam as transações, todas elas. Tá? Então, elas estão armazenadas dentro de um que a gente chama de um segmento de wall. Todos os registros são gravados lá dentro. Ela tem uma ordenação, ela tem um LSN que te permite identificar que parte daquele arquivo ali, daquele segmento, é de que transação, ele faz essa identificação assim, e ela é gravada de forma linear, ou seja, ela é apendada, ela é pensada naquele segmento, ela não permite, não dá necessidade de você, eu tenho que achar esse LN, tenho que escrever aqui, tenho que escrever acolá, não sei. Então, ela ganha muito tempo só pensando isso. E como é que vai funcionar? Né? Quando você faz essa forma de escrita, você exige muito pouca carga de I/O, porque você está levando para o wall e não está levando para o disco naquele momento, tá? E a escrita se torna muito mais rápida, porque está tudo no wall e o banco está transacionando. O que está entrando ali vai sendo acumulado e depois ele vai ser gravado em disco, persistido em disco em algum momento, tá? Aí ela tem, o que ela tem lá dentro dela? Ela tem a operação que é feita, ela tem a página de memória onde estava alterada, o lugar em disco onde está alterado, aquela transação e um marcador que diz, neste momento aqui, essa transação foi encerrada, ou com sucesso, ou com um rollback, mas ela termina aqui. Então, se eu tenho a transação 52 lá na minha linha, eu venho andando com ela, quando ele encontra que um commit marker é do 52, ele sabe que ela não existe mais dali para baixo, ele esquece ela. Tá? Tem um trabalho que é feito pelo banco de dados, que a gente chama de checkpoint, em onde ele vai na memória, pega aquelas páginas sujas que foram salvas, foram alteradas, tá? Pega isto aqui e persiste em disco e libera aquela área para ser trabalhada pelo Postgres. Tá? Como é que ele faz isso? Ele vai lá de tempos em tempos, normalmente é 5 minutos que ele faz esse checkpoint, é o padrão do Postgres, mas você pode determinar para ele também, olha, quando este repositório de wall aqui chegar no limite, você cicla cada um desses segmentos que foram criados. Tá? E a partir desse momento que ele criar esse segmento aqui, ele vai marcar no wall todas aquelas transações que foram executadas até ali já estão persistidas em disco. Então, quando ele vem e encontra aquilo, ele sabe que o que está para cima não me importa, só me importa o que está para baixo. Tá? E como é que é feito isso? Vamos lá. Eu tenho uma transação aqui que ela iniciou, logo em seguida foi aberta uma outra transação e mais em seguida ainda abriu-se uma terceira. E ele começa a registrar isso aqui dentro. Primeira transação, segunda, terceira. Né? Então, o LSN aqui, 1, 2, o 3. A transação 1, logo depois que abriu essa transação aqui, fez um insert. A 2, ele foi fazer um delete no registro. Está tudo registrado aqui. O insert, o delete. Esse insert aqui, logo depois ele fez um update. Aqui, na transação 3, aconteceu um delete e um update. O 2, aconteceu um update. O 3,
persistiu aquilo que ele fez, tá? A transação 2 desistiu do que ela estava fazendo e a transação 1 persistiu também, deu um commit ali. Então, tudo isso acontece muito rápido, vai sendo escrito aqui, tá? Mas no final das contas, quando ele lê tudo o que aconteceu aqui, ele persiste somente o que interessa para o UOL, somente o que interessa para o banco. Então, esse trabalho de meio de campo aqui não foi para o UOL final e não vai ser persistido em banco, mas me gerou espaço aqui. Tá? Aquele espaço que ele come lá, por conta do processo dele que ele faz do MVCC, é comido aqui. Então, esse aqui não gerou nada de útil para o disco, mas comeu o espaço. O que vai ser necessário para as transações é o que está registrado aqui, isso que vai ser propagado. Tá? Mas e a replicação? Como é que é essa história? O que é a replicação? A replicação ela é um processo. Tá? Ela não é uma forma de você organizar alguma coisa, de trabalhar, de fazer execução. Ela é um processo que ela copia dados de um servidor para um outro servidor, tá? De uma forma que você tenha garantia de que aquilo que foi transferido de cá para lá está íntegro, tá? Via isso que foi colocado aqui. Tá? Então, essa integridade é garantida pelo UOL e a replicação ela vai permitir então, que eu faça um trabalho, um plano de recuperação de desastres. Né? O plano de recuperação de desastres está dentro do plano de continuidade de negócio, isso aí a gente vai ver mais um pouquinho, mas você tem que dizer como que seu negócio vai operar para você saber como você vai trabalhar a sua recuperação de desastres. A replicação, ela garante a consistência, disponibilidade e durabilidade, por quê? Porque eu tenho redundância. A partir do momento que eu peguei esses dados, levei para um outro banco de dados, está garantido. Não só está garantido pelo UOL, na máquina onde eu estou, mas está garantido também em outra máquina por conta dessa cópia que ele fez. Ah, ele fez uma cópia para lá? Mais ou menos. Né? E ela permite que você faça um balanceamento de carga, né? Porque você cresce o seu ambiente de forma horizontal. Então, você pode pegar e fazer uma divisão no servidor que está aqui, eu vou fazer minhas escritas, nesse servidor que recebeu uma cópia e nesse outro aqui, eu vou transferir todas as minhas leituras. Ah, meu data warehouse vai buscar de onde? Daqui? Não. Você tem duas cópias idênticas, você pode pegar de qualquer uma e alimentar o seu data warehouse. Então, você não impacta no trabalho principal de manutenção da sua tabela. Tá? Permite você fazer upgrade. Pô, replicação, dá para fazer upgrade? Dá. A mudança de plataforma é uma coisa que você utiliza quando você precisa sair de uma plataforma Linux para uma plataforma Windows, e você não pode parar, não tem como você parar, tá? Não dá para você fazer nenhum tipo de trabalho, você começa a trabalhar com replicação. Que aí você faz essa mudança aqui, vai levando os dados ao pouco, enquanto o seu trabalho está rolando ali, o seu banco está no ar. Tá? E ela permite alta disponibilidade. Caramba! Então, aquilo que você falou está escrito aqui, né? Então, a replicação, ela permite o quê? A alta disponibilidade. Daqui a gente já começa a ver que uma coisa não é a outra coisa. Então, uma coisa está contida na outra, tá? E o que o UOL tem a ver com a replicação? Foi o que eu falei, tá? A propagação de UOLs que permite com que você faça a replicação. Então, eu não vou pego aqui, levo para lá, pego aqui, levo para lá, via script, alguma outra coisa. Não. O próprio banco já se resolve com essa propagação de UOLs com esse fluxo que ele coloca aqui. Tá? Você inseriu, ele vai fazendo os trabalhos que ele está colocando, não é o objetivo aqui, mas ele vai fazendo todo esse trabalho aqui dentro. No momento que ele tem uma replicação estabelecida, ele tem alguém aqui que vai enviar esse UOL para alguém aqui que está pedindo, que vai receber. Então, tem todo esse trabalho. E esse cara, quando chega aqui, ele faz o trabalho dele para manter o banco íntegro e consistente com o que está aqui. Então, essa é a forma dele trabalhar e de organizar essa propagação para que você não perca dados no meio do caminho. Pode perder? Pode. Vai depender da forma que você trabalhar. E de que forma que eu vou trabalhar? Vai depender do seu plano de continuidade de negócio. Então, tem toda uma coisa envolvida aí, desde a transação até como a sua chefia, como a sua organização quer trabalhar. Então, tudo está interligado. Não dá para eu pensar simplesmente na replicação e simplesmente na alta disponibilidade sem olhar o negócio como um todo. Tá? Bom, UOL e replicação, eles estão juntos. Como é que eu posso trabalhar essa replicação aqui? Tá? Eu posso trabalhar ela de forma física,
onde eu faço o arquivamento contínuo de UOL, tá? Ele funciona como? Baseado em arquivo, né? Ele pega aquele dado que está ali e joga para dentro do standby, tá? A gente faz um wall shipping, ele pega aquilo e manda para lá. O que ele manda? Ele manda o arquivo, o wall fechado, tá? Então você tem os registros, né? Você tem o wall record, que são mantidos dentro do wall segment, e esse wall segment é que vai ser enviado para lá. O que acontece? Normalmente o wall ele é de 16 MB. Você precisa esperar fechar esses 16 MB para enviar ele para o outro servidor. Isso te causa um delay. Se você tiver um ambiente com muitas transações concorrentes, ele fecha rápido. Mas se for uma coisa um pouco mais demorada, você vai demorar esse tempo para fechar aqui para poder chegar aqui. Então, também depende do teu negócio, a construção desse ambiente que você vai fazer, tá? Ele tem problemas de conexão no servidor, entre os servidores, né? Porque ele precisa fazer uma conexão segura, tá? Para poder transferir esses dados aqui, tá? Esses servidores, se esse cara cair aqui, se esse cara cair, tanto faz. Ele é fracamente acoplado entre esses servidores. Eu não tenho esta dependência para esse cara aqui funcionar, para essa transação aqui funcionar, tá? Ele é totalmente assíncrono, né? Como a gente viu. Ele tem que fechar o segmento para poder enviar e replicar no standby. Então, não é o que está acontecendo aqui, vai acontecer lá imediatamente. Tem um tempo, tem um delay, dependendo de como você está trabalhando e como é que está o seu negócio, tá? Ele tem muito baixo impacto no primário, porque o trabalho com o wall segment já é feito. Então, não impacta em nada. Tendo réplica com o arquivamento contínuo ou não tendo réplica, o esforço computacional do primário é o mesmo, não implica em nada. Tá? A única coisa que ele vai fazer é mandar esse chip, esse wall que foi gerado aqui para cá. Isso você faz via script. Então não está não tá preso no funcionamento do banco, daquele servidor primário ali, no impacto do processo do servidor para o standby. Tá? Ele é totalmente sem nós falamos. Ele pode ser usado para fazer autodisponibilidade e ele é ideal para disaster recovery. Tá? Então ele tem um cenário que ele é ideal para ser trabalhado. Bom, ele tem um impacto de tráfego na rede, porque ele vai ter que trafegar esse arquivo de 16, pacotão de 16 MB na rede de um para o outro. Você tendo uma questão, um acidente, algum tipo de falha que aconteça aqui, o impacto pode ser bastante significativo, porque são 16 MB de dado, isso não é pouca coisa, se você for olhar. Tá? Ele tem essa mesma arquitetura, ele precisa que a mesma arquitetura de hardware esteja nos dois, presente nos dois, ele não trabalha com arquiteturas diferentes, tá? E ele não suporta o sincronismo, né? Por isso que ele tem essa questão de ser totalmente assíncrono. Tem uma outra forma de você fazer a replicação, que é uma forma bem mais inteligente, tá? Que é a replicação por streaming. O que acontece? O dado entra no seu banco, um registro foi alterado ali, foi mexido, e neste momento, essa transação aqui, quando ela se encerrou, ela já está indo para lá, está indo para outro banco, de forma contínua. Ela está sendo salva no wall, tá? No segmento de wall, mas o wall record que ele gerou já está sendo encaminhado para o teu servidor remoto, para o teu servidor standby. Então, isso aqui te dá a possibilidade de ter um sincronismo entre os registros, porque esse envio daqui para cá é muito rápido, dependendo, claro, da localização dos servidores. Mas ele, assim, fechou a transação, ele vai escrever aqui e vai escrever aqui. E o segmento de wall continua sendo limitado, tá? Não tem essa eu fiz a streaming e eu não alimento mais o wall. Não. A questão de segurança está nesses ambos pontos aqui dentro, tá? Então, conexão de servidores via protocolo próprio, eu tenho um protocolo que roda entre os dois para eles poderem se comunicar. Esse cara aqui avisa para o sujeito, olha, eu tenho transações aqui. Esse cara diz, me manda a transação tal, me manda o LSN tal, me manda o SLN tal. Ele chega aqui, pede para ele, aí o sender manda, esse cara recebe e faz todo o processamento aqui, como ele faria aqui. Tá?
Mas aqui ele está recebendo transação a transação, não aquele pacotão de transação para ser aplicado, tá? Ele exige a mesma versão do Postgres, tem que ser a mesma, tá? Ele exige o mesmo sistema operacional, então estou trabalhando com Linux, é Linux, estou trabalhando com Windows, é o Windows, tá? O que acontece? No seu lado do standby, até hoje, não, da forma como está, no core padrão do Postgres, você não consegue escrever no standby. Você só tem um ponto de escrita, que é o teu primário. O standby vai servir para consultas e só. Okay? E para assumir, dependendo da sua transação, para assumir como primário num caso de falha. Bom, a replicação física, se eu pulei aqui, não, tá certo. Ela funciona dessa forma aqui. Então, só clareando, né? Eu tenho um processo em back-end, algum cliente se conectou ali, tá? Fez uma conexão, tá? Ele vai fazer um determinado trabalho aqui, vai estar me gerando arquivos ali, os recordes das transações, tá? Isso aqui, ele chama um processo que também roda de forma paralela em background, que vai mandar esse dado para o standby, tá? Este cara aqui, no momento que ele recebe, tá? Ele fez ele entrou no ar, ele faz a conexão com o primário dizendo, olha, estou pronto para receber seus walls, tá? O standby fez esse processo aqui, o primário fez esse processo, ele pega aqui e avisa para o cara, olha, eu tenho um wall para te mandar. Esse wall é enviado para ele, tá? Ele processa aqui e envia de volta para o primário dizendo, olha, este wall aqui, com esse LSN, essa transação com essa identificação, está de minha posse, está salva aqui, tá? Continua, vê o que você tem mais para mandar para mim. Aí ele vem aqui, continua com as transações e manda outra para esse cara. Aí esse cara vai escrevendo e assim vai. É assim que eles trabalham. O tempo todo um comunicando com o outro, tá? Poxa, mas isso não demora? Não, não demora. Tá? Vai depender da sua latência de rede? Vai. Mas é uma coisa muito rápida, porque ele é unitário por transação, ele é atômico nesta forma. Tá? E nós temos mais uma forma de replicação, que é a replicação lógica. Tá? É uma replicação de transação, de SQL. Ela não é nem binária e nem é para aquele monte de coisa que a gente acabou de ver aqui. Né? Você pega a transação, tá? Você abre o que foi feito naquele momento ali. Dei um begin, mandei uma transação qualquer lá, eu estou fazendo um select, vou fazer o update, depois eu faço delete, depois eu faço insert. Ele transcreve tudo isso aqui em SQL, tá? E manda esses SQL que ele abriu aqui, manda para o standby. E o standby aplica como ele está entendendo aquilo ali. Vai abrir uma transação, vai fazer um select, vai fazer um update, vai fazer um insert, tá? E o que isso traz de benefício? Por que eu uso uma e uso a outra? Porque no transacional, você pode trabalhar com diferentes estruturas de banco de dados. Então, você tem um banco de dados que está organizado de determinada forma. Você tem um database de vendas. Você quer ali pegar quem foi o vendedor e jogar para um outro database que vai cuidar só de vendas, da equipe de vendas. Então, você quer saber quem é o vendedor. Você pode levar para uma tabela aquele cara ali e fazer só a transcrição desse sujeito para aquele outro banco de dados, né? Você faz uniões, você pode criar uma tabela nova, criar uma estrutura nova em que eu possa estar trabalhando com parte do que foi feito aqui, tá? Eu posso trabalhar com o sistema operacional mais diverso, porque basta um protocolo para enviar o SQL que ele vai ser aplicado. Eu posso ter diferentes usuários e regras aplicadas no meu banco de destino, porque como ele não é uma réplica daqui do jeito que ela está, ela é feita via construção de comandos, então você pode aplicar regras diferentes assim. Aqui eu tenho a permissão X naquela tabela, naquela mesma tabela aqui eu posso ter a permissão Y para outras pessoas. Tá? Permite que você faça a escrita aqui desse lado, porque você tem databases estruturados de forma diferente. Tá? Agora, ele tem restrições. Se você não tiver um APK, não vai ser rápido, porque ele vai gerar uma chave própria para poder identificar o registro que veio daqui e evitar um problema do outro lado, né? Ele precisa de uma APK, tá? A quantidade de informações que são geradas por conta de toda essa transação que ele tem que fazer,
quebrando isso aqui em SQL é muito maior, tá? Você vai na tua configuração, vai mudar e você diz que é uma replicação do tipo réplica, né? Que ele tem muito mais informações necessárias para esse tipo de trabalho aqui. E ele você vai configurar, de um lado, o publisher, é quem está identificando ali quais as tabelas que ele está pegando para enviar para o outro, e você tem um subscriber, que é o cara que vai consumir o que está publicado aqui. Esse sujeito, ele pode ter vários publishers tá trabalhando, né? A réplica pode ter vários subscribers trabalhando, lendo diversos publishers aqui, para poder fazer esse acompanhamento e o preenchimento das tabelas do outro lado. Tá? Então, a replicação lógica ela faz essa transferência de comandos SQL, tá? Então, tem todo esse fluxo que ele segue aqui, até chegar no outro lado, que é o lado de leitura, ou se tiver aplicado no trabalho, no software que foi feito lá, também pode fazer a escrita para complementar as informações que vieram aqui de cima, tá? Então, essa é a parte funcional de uma replicação lógica. Então, o que nós temos aqui? Na replicação por streaming, eu posso utilizar ele para alta disponibilidade. Na replicação lógica, eu não consigo fazer isso. E na replicação por streaming, né? Eu copio todos os dados, beleza? Posso fazer isso nas duas. Parte dos dados eu posso levar, no streaming não, porque ele está replicando exatamente o que está feito no primário. Já na parte de lógica, eu consigo levar somente parte dos dados que estão lá dentro. Tá? Copiar entre diferentes sistema operacional, copiar para versões diferentes do Postgres, trabalhar com objetos large objects, ele não permite isso. Aqui eu não tenho, porque eu tenho que levar para lá o comando. Tá? Aqui eu já consigo levar, porque eu estou levando a transação. E replicação de esquema. Aqui, de esquema de DDL. Aqui eu não consigo fazer. Então, quando você for trabalhar na lógica, você precisa ir lá, criar uma tabela no primário. Você precisa ir lá no outro, no secundário, e criar essa tabela também. Ele não faz essa criação. Então, é mais uma atenção que você tem que ter para esse detalhe. Tá? Então, a replicação pode ser síncrona. Transação precisa ser confirmada primeiro nas réplicas, né? Aqui nós já estamos falando como elas vão se comportar, né, para poder sincronizar o que foi feito. Então, ela precisa ser confirmada primeiro na réplica, para depois o primário dizer, tá, eu garanti esse dado aí, agora eu vou salvar do lado de cá, espera um pouquinho. Aí ele faz esse trabalho, tá? A aplicação síncrona, ela prioriza a segurança, né, porque a réplica ela vai ser idêntica, ipsis literis, do que está no primário. Tá? O delay ali não vai importar para essa questão de segurança. Implica em outro ponto, mas aqui na questão de segurança, não. Se o primário gravou, se o secundário gravou, mandou o primário que está ok, ele vai salvar. Tá? Isso não tem problema algum. Ela é afetada pelo desempenho da comunicação, então a tua rede precisa ser uma rede boa para poder fazer esse trabalho, porque senão você fica preso do lado de cá. O usuário do lado de cá do primário, que fez o insert, ele só vai receber informação de que aquilo está garantido quando o secundário disser para o banco que está ok, e o banco vai dizer para o usuário que está tudo fechado, pode continuar o trabalho. Tá? Por conta dessa estrutura que ele precisa aqui, dessa infraestrutura que ele está precisando, ele pode se tornar uma solução muito cara. Você vai precisar de máquinas muito rápidas para fazer essa persistência, você vai precisar de uma rede com latência baixíssima para que esse dado possa trafegar de um lado para o outro. Tá? E qual a recomendação deles? Sistemas que dependam muito estritamente da consistência. Aqueles sistemas que você precisa que o dado não seja perdido de forma alguma, tá? É aconselhado que você trabalhe com replicação síncrona. Aí você vai ter um trabalho caro. E aí a gente vai de volta, né, na questão do plano de continuidade de negócio, onde tua organização, o teu negócio diz como você vai trabalhar. Então, a gente volta e está tudo interligado. Vamos focar nisso porque está tudo interligado no que você está fazendo ali dentro. Tá? Então, a replicação síncrona. O sujeito vem aqui, escreve no banco, tá? No banco principal. O banco principal escreve, não, ele faz uma transação do banco principal, tá? E esse banco principal aqui diz, olha, estou te mandando aqui, cara, o que você tem que fazer. Esse cara aqui vai e escreve,
devolve para ele, tá? Tem uma segunda réplica? Tem. Olha, ou réplica 2, você tem que escrever isso aí também. A réplica escreve, devolve para ele, e aí ele fala, opa, beleza, então eu já posso agora persistir. Então, quando você tem uma replicação síncrona, quanto mais servidores réplicas você tem, e você está dizendo que aqueles servidores todos precisam estar com a mesma transação que ele vai salvar aqui, olha o tempo que ele gasta. Tá? Isso aqui é o tempo de retorno para o usuário na transação que ele fez. Então, é bom pensar muito no momento que você for criar um tipo de transação específica. Tá? Essa transação também pode ser assíncrona, e aí a nossa vida já começa a melhorar. Tá? O primário não espera pela confirmação da transação nas réplicas. Então, eu faço o meu trabalho aqui, vou persistir, o secundário, se vira aí, tá aí o que você precisa para trabalhar. Tá? Elas são atualizadas de forma, elas são atualizadas de forma assíncrona, mas dependendo do que você quer ali, esse assíncrono aqui é quase zero. Tá? Dependendo da estrutura que você tem, é quase zero. Tá? Ele vai priorizar o desempenho, né? Porque eu não vou estar preso no tempo que o meu registro, minha transação vai sair daqui para chegar aqui. Então, a questão do desempenho aqui é onde você vai focar a sua atenção. Eu quero que o desempenho seja bom, não preciso tanto dessa questão de consistência. Essa aqui é o que você pode trabalhar, tá? Nisso implica o quê? Que você pode ter um atraso na replicação. Esse atraso pode causar perda de dados, vai depender da estrutura que você montou ali. Se eu tenho um primário aqui, João Pessoa, e meu secundário está lá no Ceará, tá? Você tem um tempo que esse dado vai demorar para chegar lá, nesta replicação aqui. Então, se nesse meio tempo aqui a rede cair para lá, você vai ter perda de dado lá. Você não vai contar com aquele dado com o mesmo que está aqui, tá? Porque ele já foi enviado, tá lá. Vai ter todo um trabalho de recuperação que precisa ser feito para quando essa comunicação se restabelecer, tá? É uma solução mais barata, porque eu dependo só do processamento dos meus servidores, tá? E é o uso mais comum que você encontra na questão da replicação, tá? Então, como é que ela funciona? O sujeito vem, escreve, faz a transação dele, vai mandar para o banco de dados, tá? E aqui tem essa mesma transação foi enviada para o primeiro secundário, foi enviada para o segundo secundário, mas ele já fez a escrita aqui. Ele já está retornando para o usuário, dizendo para ele, olha, transação confirmada, tudo ok, tá? Está tudo comitado. E logo depois, eles enviaram a resposta dele. Olha, primário, já salvei aqui. O primário, o secundário 2 respondendo aqui para vocês, dizendo que já está tudo ok. Então, é esta forma que ele faz o funcionamento desse tipo de replicação. Tá? E a gente tem uma terceira, que é a semissíncrona. Ela mistura o sincronismo com o assincronismo. Como é que ele vai funcionar? O que eu enviar de transação, tá, para os meus secundários vão seguir determinadas regras. Ela tem que ter pelo menos um daqueles, tá, que me diga, eu salvei. E aí eu, como primário, vou dizer para ele, beleza, vou salvar aqui, e você, 2. Continua trabalhando aí para salvar o teu dado. Tá? Ele continua esperando essa resposta? Não. Ele precisa só da resposta do primeiro. Tá? Ela aqui é um misto entre desempenho e segurança, tá? E ela é recomendada para sistemas que dependam da consistência, mas que também tenham uma rede que não é muito confiável em questão de velocidade. Tá? E como é que ela vai funcionar? Mesmo sujeitinho está lá, fez a transação dele, tá? E eu mandei mensagem para os 2 aqui. O que me responder primeiro vai garantir que aquele dado, aquela transação está persistida, está ok. Tá? Que vou deixar meu banco consistente. Quando ele recebeu a primeira resposta, ele já fez o trabalho dele aqui e vai avisar para o usuário, olha, tudo ok, pode seguir tua vida aí. Se esse cara se perder no meio do caminho, ele vai esperar esse outro responder. Tá? E aí a resposta para o usuário vai demorar um pouco mais. Então, nesse caso aqui, o primeiro respondeu, ele já fechou, logo em seguida, ou algum tempo depois, o segundo responde, mas para ele tanto faz, porque a transação, o dado, já foi salvo e persistido. Tá? Então, quer dizer que o all
é fundamental para a replicação? Claro que é. Tá? A gente viu que tudo passa pelo que está registrado ali. Tudo depende do UOL. E também depende da sua regra de negócio. Tá? E quanto à alta disponibilidade, como é que a gente vai qual é o conceito que você dá para uma alta disponibilidade? Tá? Nós queremos que o nosso banco de dados seja disponível o maior tempo possível de operação. Tá? Então, por que eu preciso para alcançar esse objetivo aqui? Né? A replicação, nesse caso, é fundamental para que isso aconteça. Qual tipo de replicação que eu vou colocar? Vai depender do meu plano de continuidade de negócio. E aí você vai fazer todo esse trabalho baseado no que foi definido pelo seu board. Tá? Os conceitos principais de alta disponibilidade para obedecer isso aqui. Manter as réplicas do banco de dados primário funcional, tem que estar ali respondendo com os dados que eles precisam estar íntegros com relação ao primário. Tá? Elas precisam estar funcionais, porque a qualquer momento elas podem ser instadas a se tornarem líder. Tá? Elas têm que estar síncronas ou o mais próximo possível, e elas têm que estar disponível para atuar como se fosse um banco principal, em questões de capacidade de processamento, em questões de qualidade do dado que está ali dentro, da integridade daqueles dados. E isso aqui me traz o que é a alta disponibilidade. Poxa, gente, mas aí não foi isso que eu falei aqui agora com a replicação? Ela não faz isso? Mais ou menos. Como a gente falou lá no começo, a replicação pode ou não servir para ter um ambiente disponível, não altamente disponível. Tá? Daí, para clarear, vamos fazer dois comparativos aqui. Quando você tem uma manutenção programada, tá? Que você tem teu ambiente de banco de dados aqui, com a aplicação funcionando, e ele está replicando para um e para o outro, tá? Vai chegar um momento lá que você vai ter que pegar o teu ambiente e dizer, olha, eu tenho um momento aqui que eu vou fazer essa replicação, porque eu preciso fazer ter que fazer essa manutenção aqui para algum acerto no meu ambiente. Aí você vai lá, com toda a calma do mundo, vai tirar a sua aplicação do ar, tá? Esse banco aqui para de receber as transações, tá? E ele começa, né? Ele vai estar fazendo, mas ele já começa a garantir que os dados que foram inseridos aqui, que foram tratados aqui dentro, sejam totalmente replicados para os dois. Tá? O tempo está correndo. Né? Você pode ter muita transação aqui que demora a ser replicada, e aí você vai ter que ir lá monitorar. Está indo, está legal. Repliquei tudo? Replicou. Beleza, então. O que eu vou fazer agora? Então, eu vou tirar o meu primário do ar, eu desligo a máquina, tá? Faço uma movimentação aqui, tá? Onde o meu standby 1, por exemplo, ele vai se tornar o novo primário, tá? E eu vou pegar o meu standby 2 e vou botar ele para receber como standby 1. Ele vai ser o primeiro a receber essas transações que vierem quando o sistema subir. Tá? Quando eu subir o sistema, meu primário vai começar a responder de boa, com os dados que vieram do primário anterior. Tá? Meu standby começa a receber essas transações que vieram para cá, e eu faço a manutenção que eu tenho que fazer no meu primário antigo, tranquilo, de uma forma bem lisa, mas voltando a uma fala para vocês, isso depende do teu negócio. Tá? E a manutenção programada atende, a replicação atende, beleza. Como é que vai funcionar quando acontecer uma falha? Tá? Tá lá, tem um ambiente rodando, a aplicação está recebendo os dados, as transações dos clientes, está mandando para o banco primário, o primário está mandando para os secundários. Deu um pau aqui, no meio do caminho. Tá? Tu é um marketplace. Tá lá, deu um pau, teu chefe recebeu uma mensagem lá dizendo, olha aqui, ó, parou, se vira aí para arrumar esse troço. Cara, vai ter que ser na mão. Tá? Eu estou aqui, saí daqui de João Pessoa, fui ali pegar uma praia lá no Recife, vamos fazer remoto. E aí o tempo está passando, tá? Os teus usuários estão tentando acessar e não conseguem. Tá? O que acontece com isso aqui? Fica prejudicada a tua replicação, porque os dados caíram aqui no meio. O trabalho que ele estava fazendo, essa máquina pifou, o que estava ali dentro não veio para cá. Parou. Tá? Você perdeu os dados aqui nesses primários. Tá? Então, vai ter um trabalho de organização em que você vai ver
qual dos dois está mais próximo do que eu tinha aqui. Qual o lag de dados que eu tenho aqui do standby 1 para o primário e do standby 2 para o primário. Tá? Então, a questão passa a ser essa. Olha, tirei meu banco aqui, minha transação está parada, tá? Nada está entrando, vou fazer a promoção desse standby, na mesma coisa que eu fiz lá no outro, e vamos embora. Quando chegou aqui, teu primário danificado está fora, o teu standby virou primário e você volta a fazer o trabalho que você fez. Só que você perdeu muito tempo. Pode ter perdido o dado, pode ter perdido o negócio, perdido o dinheiro, e aí depois você se vira com o seu chefe para tentar arrumar uma desculpa boa lá para ele, tá? Quando tudo voltar a funcionar, aí você respira tranquilo, mas já se passou meio-dia, um dia inteiro, 2 dias, um dia e meio, dependendo do problema que você teve, tá? Então, para uma ocorrência de falha, somente ambiente replicado não te ajuda. Tá? Para isso aqui você precisa ter a alta disponibilidade. Então, só a replicação não basta em caso de falha. Tá? E aí, só a alta disponibilidade vai me atender? Foi como eu falei, depende do que você tem de recursos para implementar dentro do seu ambiente, que seja com relação quanto tempo eu vou levar para recuperar, quanto de dado que eu posso perder, que não vai afetar o meu negócio, tá? E quanto tempo eu posso ficar fora do ar. Tá? E, principalmente, quanto é que você, board, quer investir na solução para que eu não perca dados. Tá? E aí a gente tem que fazer a comparação. Ponto de ruptura, deu um problema aqui. Tá? Para que eu possa ter meu ponto de recuperação e o tempo que eu vou levar para recuperar, você tem que fazer uma avaliação. Com a replicação, eu consigo fazer muito rapidamente, tá? Desde segundos até horas, se vocês acham que horas é uma coisa rápida. Tá? Se você tiver simplesmente os dados arquivados em fita, o tempo demora mais. Do outro lado, quanto mais perto eu tiver meu cluster, mais rápido eu vou conseguir trazer o ambiente de volta para o ar. Tá? Se eu tiver somente replicação, demora um pouco mais. Tá? Se eu tiver que trazer isso de fita, vai demorar mais ainda. Então, um ambiente clusterizado vai me atender muito mais. E aqui que entra a alta disponibilidade. Tá? Então, aconteceu o desastre, eu tenho um tempo máximo que eu posso trabalhar, e aqui entra a identificação do problema, a correção do banco e o tempo de voltar com ele para o ar. Então, esse é o tempo máximo que é tolerável pela organização para que você possa trazer os dados de volta. Tá? E aí, como é que a questão da alta disponibilidade funciona? Ponto de ruptura aqui. Tá? Eu tenho uma alta disponibilidade aqui dentro. Então, o que ela me permite? Ela me permite que eu faça a recuperação tanto em termos de tempo necessário para essa recuperação, quanto o tempo de dados que podem ser perdidos ou não, em até minutos. Vai depender da localização geográfica do seu ambiente. Tá? Então, quanto mais eu quiser que essa elipse diminua para cá, né, esse ponto venha para cá, esse ponto venha para cá, beleza, eu posso diminuir isso aqui, mas você vai ter que botar mais dinheiro e mais dinheiro. Tá? Então, quanto menos dados perdidos, também mais caro vai ficar. Então, não depende só de você querer, não. Depende de você poder fazer um ambiente de alta disponibilidade. Tá? Então, e qual a arquitetura que a gente tem que utilizar? Depende de quanto dinheiro você tem, quanto tempo seu negócio pode ficar fora do ar. Tá? E aí, uma sugestão, simplesmente sugestão, tá? Você vai montar um ambiente de alta disponibilidade. Aqui, no caso, eu estou trabalhando com Patrone, o PG Bouncer, estou trabalhando com o cluster de etcd, eu tenho os meus clientes conectados no endereço virtual, que vai me levar para um balanceador de cargas aqui com HProxy, tá? Eu tenho o meu PG Backrest trabalhando com o meu cluster de banco de dados, pegando esses walls que estão aqui, levando para um outro lugar seguro, tirando daquela máquina, porque quando você vai consumir o wall, você vai consumir esse wall daqui, se você precisar. Se você parar muito tempo, você vai precisar de um wall aqui que já veio para cá. Então, esse wall está preservado aqui dentro, ele sabe como procurar. E uma conversa dentro desse cluster com o BG Backrest, ele já sabe o que tem que levar para quem, para poder tornar o banco de volta persistente. Tá?
E aqui, quando você tem o seu cluster de etcd, que é o que fica comunicando, fica vendo o status dos bancos de dados e comunicando para o patrone, para dizer quem é o líder, como é que está o estado do líder, como é que está o estado de cada réplica, quanto é que ela tem de defasagem com relação de dados com relação ao primário, é esse cara que faz aqui. Passa essa informação para o patrone e o patrone vai, junto com o que foi pedido aqui, vai fazer o trabalho que ele tem que fazer ali dentro, mantendo, tá ok, não, vamos fazer um failover aqui, vamos levar o primário aqui para uma outra máquina, tá? E aí a gente consegue fazer toda a organização. Ponto de atenção. O etcd, ele trabalha sempre com o número ímpar de nós. Então, quando eu coloco aqui tudo isso no data center 1, 2 etcds, eu boto 2 etcds no data center 2, eu tenho que ter um quinto etcd, que nós chamamos de witness, e é ele que vai ficar avaliando qual dos dois sites que pode manter o primário. Por quê? Se eu não tenho esse cara aqui, eu tenho esses 4, tá? Só que eles estão separados regionalmente. Eu tenho um data center aqui, tenho outro data center aqui. Se eu perco a comunicação aqui, tá? Esse cara vai dizer para o patrone, olha, o primário está fora. Escolhe aí, sobe como primário. E esse cara vai subir. Só que esse cara não caiu. O que caiu foi a comunicação. Este momento aqui, eu tenho um primário que vai estar recebendo dado aqui, eu tenho um cara que foi eleito primário e vai estar recebendo dado aqui, dependendo da sua estrutura. Isso vai criar o que a gente chama de split brain. Eu tenho 2 mentes que vão estar trabalhando, recebendo os dados, e depois, meu amigo, para você juntar esse dado aqui, ver quem é o verdadeiro, é um sufoco. Você não consegue, é muito complicado. Você tem que fazer um trabalho, uma mágica ali que demora muito e muito tempo, tá? Então, essa é uma sugestão e por isso que eu preciso desse witness. Como ele está fora dessa rede, ele fica vendo aqui, tá? O que vai acontecer com esses caras? Olha, eu perdi a comunicação, posso eleger outro primário? Não, cara, o primário está no ar. Porque ele está enxergando esse cara aqui. Esse não enxerga porque ele vem por essa rede. Só que esse aqui vem por outra rede. Ele vai dizer para o cara, não, primário está lá. Primário está lá, está funcionando, tá? Então, deixa aí como está, daqui a pouco a gente volta a conversar. É essa estrutura que a gente faz de solicitação para entender como eu vou montar, qual arquitetura que eu vou montar, tá? E aí, não dá para ter uma alta disponibilidade sem replicação. Mas, uma replicação não é um ambiente altamente disponível, tá? Eles são processos e são fortemente integrados. Mas uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Eles são coisas diferentes, tá? Eles não têm esta mesma função. Um está interligado e precisa do outro. Então, eu tenho replicação para poder ter alta disponibilidade, tá? Mas eu não tenho alta disponibilidade sem essa replicação. Esse aqui pode existir sem esse. Agora, esse não existe sem esse aqui. Beleza? Dúvidas? Estamos abertos a perguntas. Obrigado pela presença de vocês. Vamos lá. Nossa, não acredito que vocês pegaram tudo assim e entenderam de boa, não. Esse é um assunto muito complexo. Eu só tive 45 minutos para falar. Obrigado. O HProxy, ele aqui vai estar funcionando. Peraí, Wilson, deixa eu perguntar no microfone para ficar. Qual seria a função do HProxy nessa tua arquitetura aí? Esse HProxy aqui, ele está recebendo as requisições que vêm dos servidores, tá? Ele vai identificar aqui, essa transação que você está pedindo é uma transação descrita, tá? Eu vou mandar para o primário, né? Não, essa transação aqui, o que você está pedindo é só uma leitura. Então, eu vou seguir o caminho da leitura e vou mandar para os meus back-ends que trabalham somente com leitura. Então, ele faz essa diferenciação da transação que está chegando e encaminha para o servidor correto que você programou aqui dentro. Impede que eu faça a leitura aqui? Não. Você pode pegar uma outra seta dessa e botar para cá. Só que aí você vai estar carregando o teu servidor com um tipo de utilização que você já distribuiu para os outros. Tá? E se eu perder o meu primário, o HProxy vai saber? Se você perde o primário,
o HProxy, ele tem o trabalho que está sendo colocado aqui dentro em termos de... Você pode criar regras ali dentro e que ele faz pergunta para o banco. Ó, primário, você está funcionando? Toque, 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 primário, está funcionando? Não respondeu. Ô, cara, aqui, você está trabalhando como primário agora? Não, não estou, não. Ele vem para esse outro. Você está trabalhando como primário? Tô. Aí ele, opa, beleza. Então essa transação que veio de escrita vai ser direcionada para esse cara. Tá? Show? É, eu tenho uma dúvida relacionada à manutenção em relação à troca de versão. Porque você falou que na replicação física tem que estar na mesma versão do Postgres, Sim. correto? E aí, se tiver manutenção, a gente pode fazer aquela movimentação para tirar o primário, deixa só uma réplica, faz manutenção e vai fazendo aquela triangulação aí, como se estivesse rotacionando o step de carro, né? Isso. Tira um e vai. Exato. Mas e quando a gente troca a versão? A gente faz uma manutenção de migração de versão, por exemplo, de um 16 para um 17. Aí ele já não vai poder rotacionar. Não. Aí você vai, no caso aqui, por exemplo, essa mudança você pode fazer criando uma replicação lógica e levando isso para um 17, para depois você botar esse 17 como primário, e aí ele fazer todo, você faz um PG upgrade nos outros, tá? Ou você pode, dependendo da janela que você tem, fazer um upgrade direto nele, tá? Você tem um tempo menor, você faz o PG upgrade, ele sobe essa versão, você faz isso nos secundários e estabelece de novo a replicação entre eles. De qualquer maneira, aí você tem duas formas de trabalhar. Ou você leva para outro servidor, ou faz dentro do próprio servidor com PG Upgrade. Tudo de forma online. Online. Mas, online sem ter acesso. Sim, sim. Transparente. Isso, é transparente, mas sem ter acesso de fora. Porque o banco está subindo uma nova versão. Ele vai fazer uma cópia. Tá? E aí você tem várias outras formas, já é outra apresentação de como eu faço essa atualização de versão, tá? Dentro dentro do mesmo servidor. Tem várias formas de você fazer isso. Ok. Tá? Mas não é aquilo, não é isso aqui, não é esse assunto aqui. Mas no caso você poderia criar eu tenho uma máquina disponível. Você monta uma replicação lógica, começa a levar para lá, tá? Ele vai carregar aquele cara em determinado momento. Aí teu chefe, olha, tô com uma janela no sábado. Beleza. Você faz isso, faz uma atualização deste cara e faz a replicação, faz você cria como se fosse um restore daquele que você botou como 17 para os outros. Para poder que ele tenha a mesma versão e os mesmos dados que estão ali. Oi. Oi. Bom dia. Bom dia. Obrigado primeiramente pelo repassar esse conhecimento, né? Eu queria tirar uma dúvida sobre a questão do ETCD. No caso você vai ter 5 ETCDs ali, né? Nesse caso tem 5. 5. Caso um caia, como é que funciona? Porque eu já fiz um experimento com um ETCD em cada máquina, né? Ele consegue recuperar? Como é que funciona essa integração assim? Se eu tiver uma falha no ETCD? Tá, vamos lá. O ETCD, ele utiliza, esse cluster ETCD, ele utiliza um algoritmo específico para que possa manter teu ambiente funcional. Então, ele trabalha com metade do que você tem mais um. Quando você tem 5, se eu perco um, a metade seria 2,5. 3, está funcional. Ele mantém o teu ambiente estável. Se eu tenho 2, tá, eu perder um, eu não obedeço essa regra. Eu não consigo trabalhar com esse algoritmo que a gente chama de Raft. Então, o que ele vai dizer? Patrone, para, porque eu não tenho como continuar te ajudando. Como é que funciona isso? Eles estão o tempo todo se comunicando, mas o tempo todo mesmo. Se você olhar o gráfico de comunicação entre eles, de rede, é intenso. O tempo todo eles estão trocando porque eles estão perguntando para cada ambiente aqui como é que está a situação de cada servidor. Eu não estou com um servidor, até que eu tenho 3 servidores, aqui eu tenho 5 ETCDs, então eu não estou ligado ao servidor. Tá? Eu tenho um ETCD primário, um ETCD master, que ele é o responsável por receber qualquer requisição aqui. Tá? Então eu peguei esse cara, como é que está a situação do líder? Vem para cá. Esse cara aqui, que é o líder
dos etcds, vai perguntar, líder, você está legal? Estou legal. Ó, o líder está ok. E ele tem, todos eles têm bancos de dados próprios, armazenados no seu próprio local, no seu próprio servidor, onde ele fica armazenando esta informação. Então, o tempo todo, ele está ali trocando informações aqui por cima e entre eles também. A recomendação aqui é que essa rede seja exclusiva para o trabalho do etcd, por conta desse alto consumo de banda. Ele fica o tempo todo trabalhando. Perdi etcd, acabou o cara, não tem jeito, eu vou botar outra máquina aqui. Você configura essa máquina, avisa para ela quem são os pares dela, tá? Replica essa configuração e ela sobe no ar de boa. O banco de dados vai ser jogado para cá da mesma forma. Oi? Se segurar aqui, ó, você tem a plaquinha. Esse quinto aí, ele estaria até mais fora do... Ele está fora. Está fora para caso caia ou ali Isso. naquela questão os dois, eles consiga se comunicar com os outros nodes ali do patrone, Isso. certo? Ele é conhecido como Witness Node, porque ele é um cara que vai tomar a decisão. Ele é o sujeito que vai dizer para este aqui, ou para este cluster, para aqui, tá? Quem é que é o líder de verdade. Porque, como eu falei, eu tenho 2 funcionando. Tá? Eles estão dentro desse data center aqui. Eu tenho esses 2 funcionando que estão nesse data center. Tá? Esse data center se comunica com esse. Então está tudo ok. Quando ele pergunta quem é o líder, ele vai dizer o líder é o tal, e ele já fica sabendo, então está tudo de boa. Eu perdi a comunicação aqui, esse cara deixou de existir só pela comunicação para o que está lá de cá. Esse cara vai perguntar, cadê o primário? Não estou vendo, porque eu não tenho comunicação de rede com ele. Aí ele vai avisar para o cara, olha, temos um problema aqui. Vamos subir esse cara para líder? Vou subir esse cara para líder. Tá? Mas esse aqui continua funcionando. Por isso que esse sujeito tem que estar fora. Ele não está nem aqui, nem aqui. Então eu tenho Data Center 1, Data Center 2 e um Data Center 3. Esse cara vai dizer para ele, o primário está funcionando, ele está ok. Tá? Aqui, deixa como está. Não mexe nele não, que em algum momento a comunicação vai ser restabelecida e esse cara vai voltar a receber as transações que vieram daqui de cima. Por isso que ele fica fora. Ele não pode tomar partido nem desse aqui. Ele é o cara, é o juiz que vai dizer para o sujeito, pode subir o primário ou não pode subir. Deixa quieto porque o meu primário está válido. É esse o papel dele. Obrigado. Opa, bom dia. No dia. Com relação a um database que tem uma alta quantidade de transação e a criação dos PG-Walls, a forma correta de dar um life cycle esses PG-Walls após o commit teria um Desculpa, eu não entendi a forma correta dele fazer um life cycle desses arquivos de PG-Wall. Por exemplo, está num cluster, um cluster master e 2 slaves, né? Então, a partir do momento que esse PG-Wall é criado, existe o commit do dado e ele é replicado para esses dois slaves como um PG base backup? Não, é tudo feito via servidores. Via servidor, né? Via servidor. No caso da replicação que você usa a parte síncrona ali, que está trabalhando com os walls, não com o segmento. Então, não sei se ficou claro. Você tem um segmento que guarda todas as transações. E você tem as transações. Então, você tem o wall records e o wall segments. Tá? Quando você faz aquela replicação que leva por script o segmento, tá? E você vai jogar lá e esse servidor vai trabalhar. Quando você está fazendo a replicação síncrona, a replicação por streaming, a transação é encaminhada para esse sujeito, no mesmo momento que ela é mandada para o wall também. Então, ela já vai para lá. Esse PG-Wall aqui vai ser recomposto de outra forma, mas a transação vai de forma única, de forma atômica, para aquela outra ponta ali. Eu não tenho que me preocupar com isso. Você falou do life cycle do PG-Wall, né? Dos arquivos que estão ali dentro, são os segmentos. Tá? Os segmentos você vai dizer para ele, olha, aqui dentro você vai gravar 1 GB de espaço em disco. Tá? O que é esse 1 GB? É o 16 mais 16 mais 16 mais 16 mega. Quantos couberem ali, ele vai trabalhar. Tá? E essa ciclagem que ele vai fazer vai depender da transação
ter sido ou não levada para lá, que tipo de transação que você está fazendo, tá? Que tem transação que depende desse UOL. Então, esse UOL aqui, quando o primário reconhecer, olha, esse cara está me esperando um dado que está aqui, então eu não posso me desfazer. Então, aquela regra que você botou de 1 GB é válida, mas não vai ser obedecida, porque eu sei que eu tenho uma consistência para ser mantido do outro lado. Aquele cara que está lá, que está consumindo o dado aqui, ele precisa desse UOL que está aqui, precisa desse registro. Então, segura. Aí o teu 1 GB pode passar para 1,5 GB, 2, 3, 4, 5, dependendo do trabalho que você fizer. Se você, por exemplo, não pegar e não levar os teus UOLs para cá, aqui vai encher. Vai encher o quê? O teu disco. Vai acontecer o quê? O teu servidor vai parar. Tá? Por isso que a gente recomenda que quando você fizer esse trabalho de replicação, preste atenção na configuração do seu UOL para que ele não seja arquivado aqui, ele seja arquivado externamente, com o PG Backrest ou com qualquer outro, ou por script. Você pode fazer uma cópia, pode fazer um SCP, tirar não, você vai armazenar ele aqui, ele vai continuar válido, vamos supor, eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. Quando eu precisar de espaço, o 1 vai embora, mas o 1 aqui que você salvou continua valendo. Então, quando ele precisar do dado, ele vem aqui e vai buscar esse 1. Então, essa vida que você bota e não faz a cópia desse UOL para outro lugar, você precisa de um monitoramento muito apertado aqui, porque vai encher, pode encher e vai derrubar o teu serviço. Respondeu a tua pergunta? Sim. Aí outra questão. Só mais um, rapidinho? Beleza. Gente, obrigado, valeu pelo comparecimento.